Bem-vindo à Hiper FM, André Silva contigo, mas também com a Filipa Custóias, nutricionista. Está a começar uma pitada de nutrição na tua rádio. Mas antes de saber o que é que vamos falar, quero saber como é que tu estás, Filipa. Olá André, boa tarde. Olá. Está tudo bem contigo? Também está tudo bem. Filipa, conta-me lá do que é que tu queres falar hoje em uma pitada de nutrição. Olha, hoje quero desmistificar Sim. o demónio que é o pão na cabeça da maioria das pessoas. Ok, quando falas em pão, sabes o que é que me faz lembrar? O sketch da Porta dos Fundos sobre, curiosamente, nutricionistas, em que uma paciente pergunta: e pão, posso comer? Espera aí, pão pode comer. Não, espera aí, afinal pão branco. Não, espera aí, afinal pão com cereais. Porque o pão, assim que se calhar como, por exemplo, falámos a semana passada de batata doce e de batata normal, isto é um bocadinho... Vocês têm ali a vossa teoria com base na ciência e nos estudos. Exatamente. Mas depois nas redes sociais, por exemplo, depende da semana. Exato. Um dia o pão é maravilhoso, na semana a seguir o pão já não, Pão escuro, já não pode. Depois é pão com cereais, depois afinal a broa de milho não engorda. Pronto. Não, mas vamos lá. Exatamente. Olha, hoje vamos realmente perceber porque é que existe este mito de que o pão engorda. Vamos perceber se isto é realmente um mito ou se tem algum fundamento. E no próximo episódio vou ajudar a escolher o melhor pão. Ok. Deixo já o spoiler. Ok. Portanto, é importante percebermos que o pão é um alimento extremamente tradicional. Muitos povos antigamente usavam e era da base da alimentação desses mesmos povos. Ok. Em todo o mundo o pão é um alimento presente na alimentação de todos e inclusive é desde que somos pequenos, portanto os bebés muitas vezes... às vezes dão-lhes um bocadinho de codia de pão para coçar os dentinhos, não é? Exatamente. Portanto, exatamente. é mesmo um alimento que está presente quase desde que nascemos. Portanto, e a verdade é que ultimamente o pão tem vindo a ser demonizado e muitas vezes intitulado como vilão, de que realmente o problema é sempre o pão, é o pão que está a fazer com que a pessoa não perca peso. Eu diria que é aquilo que tu metes em cima do pão, ou o que é que fazes com o pão. Não é bem o pão, mas pronto. Eu acho que é tudo no geral, pronto. Mas a verdade é que o pão acaba por ser um alimento que é fornecedor de hidratos de carbono, portanto de energia, principalmente sob a forma de amido. O que é que isto significa? Que são aqueles hidratos de carbono que eu falei que eram mais lentamente absorvidos, aquelas cadeias maiores. Exatamente. Ok. Portanto, é também um alimento baixo em gordura e tem uma quantidade razoável de proteína. A proteína acaba por não ser um macronutriente que esteja em grande quantidade, mas acaba por ter uma quantidade residual. Não uma proteína de excelente qualidade, porque é de origem vegetal, mas não é uma proteína de alto valor biológico, mas acaba por ter aqui alguma quantidade. Oh Filipa, desculpa interromper-te, até Diz-me. porque eu quero agora aqui lançar a ver se a gente consegue fazer isto. Porque eu acabei por já acabei por responder, entre aspas, a essa questão, mas o pão é tudo igual ou nem por isso? Nem por isso, não é? Não. Exatamente. Ou seja, nós temos que perceber que a lista de ingredientes de um pão de base deverá ser a farinha, a água, levedura e sal. A verdade é que há muitos produtos hoje em dia que têm adição de gordura, de açúcar, de, sei lá, frutos oleaginosos, qualquer coisa, pronto. Mas isto, a base dos ingredientes do pão é realmente esta. Agora, a farinha vai ser aquilo que vai diferenciar maioritariamente o tipo de pão e o seu interesse nutricional. Ok. O que é que isto quer dizer? A farinha pode ser farinha com cereais integrais ou mais refinada, cereais mais refinados. Sim. E então qual é que é a diferença entre estes cereais e para nós percebermos realmente porque é que devemos escolher uns em detrimento de outros? Então, o cereal em si é constituído por 3 partes. O endosperma, que é a porção central do grão, o gérmen ou o embrião, que é como se fosse a sementinha, é aquilo que vai originar uma nova planta, e o farelo, que é a camada externa do grão que o protege. São nestes dois últimos, no gérmen e no farelo, que estão maioritariamente a fibra, algumas vitaminas, nomeadamente vitaminas do complexo B, e também minerais, como é o caso, por exemplo, do ferro, do magnésio, do zinco, do potássio, que acabam por ser mais presentes
dois últimos componentes do grão. O que é que isto significa? Os cereais mais refinados só têm um endosperma, que é basicamente, maioritariamente, hidratos de carbono. Okay. Quando nós preservamos os outros componentes, temos os cereais integrais, que acabam por ser muito mais ricos em fibra e também em nutrientes no geral. Okay. Portanto, existem aqui dois tipos de farinha, ou este tipo de produtos vão originar farinhas diferentes, mais ou menos refinadas, e depois a farinha que é utilizada para o pão é que vai ser mais ou menos interessante. Ora, efetivamente devemos preferir o consumo de pão integral, com farinhas integrais e o menos refinadas possíveis, isto porque acaba por ter aqui muito mais fibra. E a fibra é um nutriente que, apesar de nós não a conseguirmos digerir, ela tem funções muito benéficas no nosso organismo, nomeadamente a melhoria do nosso trato gastrointestinal, ou seja, faz com que haja uma maior regularidade nas idas à casa de banho, faz também com que a nossa microbiota, melhore a nossa microbiota, ou seja, as nossas bactériazinhas do intestino, e ajuda também, por exemplo, na diminuição do colesterol sanguíneo, entre outros benefícios que conseguimos obter através da fibra. Portanto, pão integral é sempre melhor do que o pão branco. O pão integral, adicionalmente, também vai ser menos calórico, ok? Sim. Ok. Mas tu estás a dizer, o pão integral é menos calórico que o pão branco, digamos assim. E tu já deste até aqui algumas coisas boas que o pão tem. Exatamente. Pergunta: qual é, afinal, o problema do pão? O que é que ele tem assim, coitadinho? Olha, eu diria-te que, claramente, o problema número 1 é a quantidade. Ou seja... Lá vens tu com mais uma vez. Nem muito, nem pouco. Tem que haver um equilíbrio. A quantidade adequada. Ou seja, a maior parte das pessoas não faz ideia da quantidade de pão que come. E a verdade é que é muito fácil nós conseguirmos consumir uma quantidade exagerada de pão, porque muitos de nós não têm propriamente autocontrole quando toca aquele pãozinho quentinho, não é? Sim. Mas pronto, e mesmo nos restaurantes temos tendência a comer mais pão enquanto estamos, por exemplo, à espera da refeição. Claro que sim. Por exemplo. E a verdade é que faz toda a diferença comer um pão, por exemplo, de 50 gramas ou comer um pão de 150. A olho... nós não conseguimos ter essa percepção do peso, porque às vezes há pão que é mais pequenino, mas é mais denso e por isso é mais pesado, do que outro que acaba por ser maior, mais volumoso e acaba por ser mais leve. E a verdade é que, por exemplo, a nível calórico, as calorias de um determinado alimento vão sempre depender da quantidade que nós ingerimos. Portanto, eu diria que o pão não engorda se for consumido numa quantidade adequada a cada um. No entanto, se nós não soubermos nem fizermos a mínima ideia da quantidade que comemos e, por exemplo, se acompanharmos as refeições com pão, se incluirmos o pão muitas vezes no nosso dia-a-dia, vai acabar por ser exagerado e aí podemos estar a consumir realmente mais calorias do que aquelas que nós precisamos e, no fim, aumentarmos o nosso peso. Agora, sendo um alimento tão interessante, tão prático, porque o é, quer a nível de transporte, de preparação, de disponibilidade, acho que faz todo o sentido nós incluirmos. Agora, é importantíssimo percebermos a quantidade que comemos e aí aconselho toda a gente a perceber qual é que é efetivamente a quantidade que devem consumir junto de um profissional que vos ajude nesse sentido e que percebam qual é que é a quantidade que realmente consomem. Eu acho que essa é uma das dos principais impactos, por exemplo, num plano alimentar, quando alguém vai a uma consulta de nutrição e depois eu lhes digo, olha, a quantidade que tens para comer é esta, pesa aquela quantidade que tu costumas consumir e vê se está mais ou menos. E depois aquilo que normalmente as pessoas dizem é que comiam muito mais. Exatamente. Mas outra coisa muito importante é que depois, quando ajustam, ficam exatamente saciados como ficavam antes. A verdade é que estavam a consumir em excesso sem necessidade e a nível de saciedade acabam por ficar iguais.
Isto, obviamente, se, por exemplo, o pão for integral, acaba por contribuir aqui para esta questão. Ou seja, a fibra acaba por também melhorar aqui a saciedade, promove a saciedade, e também o controle glicémico, que é o que vai promover também aqui um melhor controlo a fibra é tão boa, a fibra é tão boa que, até vem nos iogurtes, vê lá bem. Bom, uma pitada de nutrição com a Filipa Custóias. Ela volta na próxima quarta-feira aqui à Hiper FM. Beijinhos, miúdo, até para a semana. Obrigada, até para a semana.